A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos para a quarta aula, chamado A Doutrina da Trindade, o estudo que estuda o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, um só Deus, uma substância em três formas. Mas antes de entrar nesse assunto, eu quero deixar aqui para os irmãos que é muito importante isso, irmãos, para vocês entenderem o assunto sobre teotologia, a doutrina de Deus. Depois nós vamos entrar nela. A paracretologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e a cristologia, que é a doutrina de Cristo. Vocês têm que estudar esta aula, prestar bastante atenção, porque a trindade que eu vou falar hoje é os três. Então, logo após essa aula, eu vou estar gravando as três pessoas. Cada aula, o assunto de Cristo, uma Deus, outra Deus Pai e o Espírito Santo. Ambos são Deus. Amém, queridos? E antes de eu entrar nessa aula, eu também quero deixar aqui uma indicação, três indicações. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, escrita pela CPAD. Isso aqui, ó, no capítulo 3, tem a doutrina da Trindade. Você não vai achar só isso aqui. Você vai achar o batismo com o Espírito Santo, os dons de línguas, o batismo nas águas. Você vai achar muito sobre Cristo, sobre Deus. Tudo que está dentro da teologia sistemática tem aqui. Então eu indico esse livro para os irmãos. Alguns irmãos já têm comprado Bíblia que eu tenho indicado e livros. Eu indico isso aqui, super indico. Também, aproveitando essa oportunidade, eu quero aqui indicar a Bíblia do Pregador Pentecostal. Após o Apocalipse tem a teologia sistemática também, para complementar a apostila que eu mandei para os irmãos. Indico essa Bíblia aqui, a Bíblia de estudo do Pregador Pentecostal. Muito boa para quem quiser ministrar a palavra. E também indico esse livro aqui de Eusébio de Cesareia, A História da Igreja. De Eusébio de Cesareia, muito bom, tá bom? Indica uma Bíblia e 2 livros para o seu conhecimento. Entrando sobre o assunto da Trindade, nós vamos ver a Trindade agindo dentro da palavra de Deus. Na criação, em Gênesis 1, a gente vai ver Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando dentro da criação. Os três estavam agindo na criação. Deus com a mente, o Filho com a palavra. Lá em João 1 fala que ele é o verbo de Deus. E o Espírito estava pairando. Então a Trindade a gente já acha no capítulo 1 de Gênesis. No capítulo 2 de Gênesis a gente já acha o batismo, a formação do homem em Gênesis, que ele vai falar no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo estava presente também em Gênesis 2, na criação do homem. Terceiro, o batismo de Jesus, Mateus 3. A pombinha desce sobre Jesus, Jesus está ali já no rio, e Deus fala que ali está o filho dele a quem tem um comprar. A Trindade está presente ali. Também a bênção apostólica, 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 13 também, quando alguém vai dar a bênção apostólica para terminar o culto, vai falar das três pessoas. Então a Trindade está presente na bênção apostólica. Também em missões, quando Jesus dá uma advertência para nós, e também ele vai acarretar nós para a área de missão, para a gente sair para fazer a obra dele. Ele vai falar: ide por todo mundo, batizando e ensinando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai citar Mateus 28 também, a Trindade. E assim muitos outros exemplos. Isso aqui é só para você ver que a Trindade está presente em toda a Bíblia. Tertuliano. Eu apresentei o livro para vocês de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia vai falar muito de Tertuliano. Quem foi Tertuliano?
foi um grande teólogo do século II e III, ele que trouxe a evidência da Trindade. Já estava sobre a Bíblia, só faltava alguém tirar, extrair para fora. Muitas pessoas, mestres da época, falsos mestres, foi contra ele. Até mesmo igrejas foi contra ele. Por quê? Porque ele apresentou a conduta cristã, ele vai apresentar a Trindade e ele vai apresentar no Novo Testamento que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus e Deus Pai, como já é de costume, ele é Deus, como no Antigo Testamento todo mundo enxergava Jeová e o Yahvé como Deus. Então, o agnosticismo, aqueles que não acreditavam nessa época, estava batendo muito na porta, as heresias. Muitas pessoas também falavam, aqueles que ensinavam errado, falavam sobre Jesus como profeta de Deus, não como Deus, e falava do Espírito Santo como a força de Deus, mas não como Deus. Então, esse homem, grande teólogo, um grande combatedor, um grande apologeta, ele vai defender a doutrina da Trindade, defendendo que Deus é uma substância só, né? Em uma substância, mas de 3 formas diferentes. Eu até deixei aqui alguns exemplos, irmãos, para que você venha entender. A água, ela pode existir como gelo, líquido e vapor. A água. Então a água é uma substância só, mas ela pode agir em três situações diferentes. 3 formas, mas a única substância. Outro exemplo, o sol. O sol tem calor, tem luz e tem forma. Mas o sol é uma substância só, mas age em 3 aspectos diferentes. Assim, Tertuliano colocou a doutrina da Trindade. E essa doutrina é verdadeira e é bíblica. Ela foi comprovada nos concílios de Nicéia e Constantinopla. Ela foi confirmada nesses concílios, né? O Pai, fonte de tudo, Criador, aquele que planeja. Efésios 1, versículo de número 3 ao 6. O Filho, Redentor, mediador, aquele que se fez homem. João 1, do versículo 14, do 1 até o 14, os irmãos fazem a leitura. E 2 Timóteo 2, 5. Espírito Santo, Consolador, aquele que habita e santifica. João 14, 26 e Romanos 8, do 9 ao 11. O Espírito Santo, Jesus disse em João, capítulo de número 15 e 16, ele vai falar: eu vou para o Pai, mas vai vir um semelhante a mim. Ele não está falando abaixo de mim, mas ele está falando semelhança, do mesmo jeito que eu sou, da mesma característica que eu sou. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. E outra coisa errada que o povo faz hoje, colocar em classificações em ordem, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, como o Filho e o Espírito Santo fossem menores do que Deus Pai. Não, irmãos. A Trindade ensina, muitos textos bíblicos apresenta às vezes o Espírito Santo em primeiro lugar, depois o Pai, e o Filho, depois por último o Pai. Então não tem a ordem, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não, às vezes vai aparecer Jesus em primeiro lugar, assim, depois vem os dois, ou seja, falando, comprovando que nenhum é maior do que o outro. Eles são uma substância só, mas agem. Deus Pai age de uma forma, lá na criação você vai ver, Deus Filho age de outra forma e o Espírito Santo age de outra forma. Mas eles não são 3 deuses, mas é uma substância só, um só. Vale a pena salientar isso, irmãos. Né? A gente vê em muitos textos que é comprovado a doutrina da Trindade, né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Essas 3 pessoas são coeternas, coiguais e consubstanciais, ou seja, compartilham da mesma natureza divina, mas são distintas em relação, em função e também em função. Eles são coiguais, coeternos, e a substância deles são iguais, mas eles agem de forma diferente.
Não é um contra o outro, nenhum maior que o outro. Os três são iguais. Em poder, em glória, em majestade, em eternidade, em mutabilidade. Então, quando você for adorar no templo, ou fora do templo, ou em algum lugar, né, aquela mulher samaritana, Jesus disse, é importante que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, não importa o lugar que ele está falando. Você pode glorificar o Espírito Santo, você está glorificando a Deus. Você pode glorificar o Filho, você está glorificando a Deus. Você pode estar glorificando ao Pai, você está glorificando a Deus. Mas lembre disso, não classifique quem 1, 2, 3 ou 3, 2, 1. Não, nunca. Os três são iguais, de formas iguais, agem diferentes, mas a mesma substância. Amém, queridos? Essa matéria acompanha na sua apostila, estude que eu te mandei, estude o capítulo 3 da declaração de fé, porque vai complementar também esse estudo. Lembre disso, para você estudar a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo, você tem que passar por essa aula de Trindade. Senão você não vai entender a aula. Tá bom, queridos? Deus abençoe todos. Um grande abraço. Não esqueça de curtir, de compartilhar e deixar aquele like, aquele joião. Porque eu estou fazendo isso aqui com amor para ajudar vocês. E eu estou aprendendo também com vocês. Amém? Um abraço.